Ela aprendeu a desconfiar antes de aprender a amar, e naquela madrugada jurou diante do rio frio que nenhum homem pisaria novamente em seu coração sozinho. Quando o sol subiu, Irena limpou o sangue seco do lábio e ouviu a mãe dizer, quase sem voz: "Esqueça, filha, sobreviva hoje e sempre mesmo." O vilarejo de Baravina fingiu não ver o que o capataz fizera, e os sinos da capela tocaram como se fossem festa para outros pecados também. 3 anos depois, longe dali, Aeron Valdren cavalgava sem brasão, ocultando o sobrenome, e repetia ao escudeiro: "Procuro paz, não alianças, nesta vida curta, meu amigo." O castelo de Lormel esperava um casamento político, mas o herdeiro preferiu vestir roupas simples e sair pelos campos, onde ninguém o chamava de senhor ainda. Na feira de Trivora, Irena vendia pães de centeio, olhos baixos, mãos firmes, e recusava sorrisos. Cada gentileza masculina soava como armadilha antiga em seu ouvido. Aeron parou diante da banca, pediu um pão, e ela respondeu seca: "Pague e siga", sem notar a cicatriz discreta no queixo dele, bem barbeado hoje. O escudeiro cochichou: "Ela é bonita, meu lord." E Aeron o cortou: "Não diga isso, não quero assustá-la com títulos, apenas com verdade e respeito." Irena percebeu o sotaque educado e, por instinto, apertou a faca de cortar massa, lembrando o quarto escuro e a porta trancada na casa do capataz. Ele viu o gesto e falou baixo: "Desculpe, não vim causar medo." E deixou 2 moedas a mais, afastando-se devagar como quem pede perdão silencioso. Naquela noite, o forno comunitário pegou fogo e as chamas lamberam as tábuas. Irena correu com baldes, mas faltavam braços para salvar tudo antes do vento. Aeron apareceu sem capa, entrou na fumaça e gritou: "Formem fila, passem água." E ela, surpresa, obedeceu porque a voz não mandava, apenas guiava com calma. Quando o fogo cedeu, ele tossiu e caiu de joelhos. Irena segurou seu ombro e ouviu: "Obrigado", dito como criança cansada no meio da cinza grossa. Pela primeira vez em anos, ela não sentiu nojo de toque masculino, só estranheza. Afastou-se e murmurou: "Não faça disso teatro ou me cobrança depois." Aeron abriu as mãos vazias e respondeu: "Teatro é prometer e fugir. Eu fico, se você permitir, até o amanhecer para reparar o que quebrou aqui." No silêncio que veio, os moradores encararam o estranho, e Irena encarou a própria coragem. Alguém sussurrou: "Quem é ele?" Ninguém soube responder na hora certa. Ela voltou para casa com cheiro de fumaça no cabelo e a mãe perguntou: "Ele te feriu?" Irena respondeu: "Não, ele ajudou e isso me assusta." Ao longe, trombetas do castelo ecoaram, lembrando a Aeron o dever, mas ele ficou na pensão pobre, olhando as mãos queimadas como prova de escolha nova. E é aqui que a promessa dela e o segredo dele começam a se cruzar. Antes de seguirmos, curta e se inscreva para ouvir o resto desta vida mudada. Irena acordou antes do sol, como fazia desde menina, quando aprendera que dormir demais era luxo de quem não precisava lutar pelo pão. O cheiro de fumaça ainda impregnava o quarto simples, lembrança da noite anterior, e por um instante ela pensou que tudo não passara de um sonho mal costurado, mas ao tocar o antebraço, sentiu a ardência leve onde a fuligem se misturara ao suor. Era real. Ele era real. "Você vai à feira hoje?" perguntou Milena, a mãe, sentada à mesa, costurando um rasgo antigo na própria saia. "Vou", respondeu Irena sem levantar os olhos. "O forno precisa de conserto. Se eu não vender, não comemos." Milena hesitou, puxou a linha com os dentes e falou baixo: "Aquele homem, o estranho. Você confia nele?" Irena parou. Confiar. A palavra parecia pesada demais para atravessar seus lábios. "Não confio em homem algum", disse seca. "Mas ele não mentiu ontem. Isso é raro." Na feira de Trivora, os murmúrios a seguiam. As pessoas cochichavam sobre o incêndio, sobre o forasteiro que entrara no fogo como se não tivesse medo de morrer. Alguns diziam que era loucura, outros que era encenação. Irena não corrigia ninguém. Aprendera que explicar demais era abrir frestas perigosas. Quando levantou a lona da banca, encontrou 2 tábuas novas encostadas ali, bem cortadas, sem marca de ferrugem. Ao lado, um bilhete simples: "Para o forno. Não precisa agradecer." Ela sentiu o estômago apertar.
Olhou em volta desconfiada. Viu Aaron do outro lado da praça, ajudando um velho a descarregar sacas de grãos. Usava a mesma roupa simples do dia anterior, agora manchada de cinza seca. Nenhum símbolo, nenhum sinal de riqueza, apenas presença. "Você deixou isso?" perguntou ela, aproximando-se, sem rodeios. Aaron se virou devagar, como quem não quer assustar. "Sim, posso retirar se preferir." "Não." Ela respirou fundo. "Só, não faça isso de novo sem avisar." Ele assentiu. "Como quiser." O velho riu, limpando o suor da testa. Se todos fossem assim, essa vila não passava fome. Irena sentiu o comentário queimar. Não por elogio, mas por contraste. Quantos tinham visto sua fome e fingido não ver? Mais tarde, enquanto amassava a massa com força, ela percebeu Aaron observando de longe, sem se aproximar. Aquilo a confundia mais do que qualquer insistência. "Vai comprar pão ou só olhar?" provocou ela, cansada do silêncio. "Vou comprar", respondeu ele, dando um passo à frente. "E ouvir, se você quiser falar." Ela soltou uma risada curta. "Eu não falo com estranhos, então fico calado." Ele pagou, agradeceu e se afastou. Simples assim. Irena ficou olhando, irritada com a própria frustração. Homens sempre queriam algo. Quando não queriam era porque escondiam outra coisa. No fim da manhã, a prefeitura improvisada reuniu os moradores para discutir o conserto do forno comunitário. Falaram alto, discutiram, prometeram ajuda que nunca vinha. Irena permaneceu quieta, até ouvir um dos homens dizer: "Talvez seja melhor fechar, não é essencial." Ela se levantou num impulso. "Não é essencial para quem come carne todo dia", disparou. "Para nós é sobrevivência." O homem deu de ombros. "Não temos recursos. Eu tenho braços", disse Aaron inesperadamente. "E tempo." Todos olharam para ele. "E você é quem?" perguntou alguém. Aaron respirou fundo. "Apenas alguém que não gosta de ver fogo apagar o que sustenta vidas." O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Por fim, decidiram aceitar a ajuda. Não por confiança, mas por falta de opção. Durante a tarde, Irena trabalhou ao lado dele. Passaram ferramentas, ajustaram pedras, limparam entulho. Nenhuma palavra além do necessário. Em certo momento, ela percebeu o sangue escorrendo da mão dele. "Está machucado", disse sem emoção aparente. "Já passa." Ela arrancou um pedaço do próprio avental e amarrou no ferimento com firmeza. "Não seja idiota. Mãos feridas não trabalham." Ele a observou, sério. "Obrigado." "Não agradeça." Ela se afastou. Dívidas criam expectativas. O sol começou a descer, pintando tudo de laranja. O forno remendado voltou a aquecer. Quando o primeiro pão saiu, ainda torto, os moradores aplaudiram fracos, cansados, mas aliviados. Irena olhou para Aaron, que limpava as mãos na calça. "Você podia ter ido embora", disse ela. "Ninguém saberia." "Eu saberia." Ela engoliu em seco. Aquela resposta simples atravessou defesas que ela passara anos construindo. Naquela noite, ao fechar a porta de casa, Irena percebeu algo novo. Não era confiança, não era amor. Era uma rachadura no juramento que fizera ao rio, e isso a aterrorizava. O terceiro dia após o incêndio amanheceu com vento frio, daqueles que atravessam a roupa e alcançam memórias antigas. Irena caminhava em direção ao poço com um balde vazio, tentando ignorar o aperto no peito que surgia sempre que pensava no homem que agora dividia o espaço da vila, como se sempre tivesse pertencido ali. No poço, encontrou Alina e Brooke, cochichando. "Dizem que ele veio do sul", murmurou Alina ao vê-la se aproximar. "Ninguém sabe o nome verdadeiro. Homem sem nome costuma carregar passado grande", completou Brooke. Irena puxou a água com força demais, respingando nos próprios pés. "Todo mundo tem passado", respondeu. "Uns só fingem melhor." Quando voltou para casa, Milena a observava em silêncio. "Você anda diferente", disse a mãe, por fim. "Não sorri, mas também não está tão dura." "Isso é perigo", retrucou Irena, guardando o balde. "Relaxar é como baixar a guarda numa estrada vazia." Milena suspirou. "Às vezes, filha, a estrada está vazia porque ninguém quer te atacar." Irena não respondeu. Aprendera cedo que esperança mal colocada doía mais que desilusão. Na vila, Aaron ajudava onde podia.
Consertava cercas, carregava lenha, ensinava os meninos a reforçar telhados antes do inverno. Não perguntava nada em troca. Ainda assim, olhares o seguiam. Bondade gratuita sempre despertava suspeita. "Você não se cansa?" perguntou Irena, ao vê-lo arrumar uma porta caída. "Do corpo, sim", respondeu ele, sorrindo de leve. "Da consciência, não." Ela cruzou os braços. "Pessoas boas demais costumam cobrar depois." Aaron apoiou o martelo no chão. "Se um dia eu cobrar algo, você pode ir embora. Prometo não seguir." A frase ficou suspensa no ar. Irena sentiu vontade de rir, mas não conseguiu. À tarde, uma pequena reunião se formou perto da praça. Alguém comentou sobre os viajantes que passavam por ali, vindos de terras distantes, carregando notícias de fome, revoltas, mudanças. Um velho perguntou em voz alta: "De onde vocês acham que essas histórias chegam?" Aaron respondeu quase distraído: "De todos os lugares onde alguém precisou sair para continuar vivo." Irena o encarou. Aquela frase não vinha de quem apenas observava o mundo. "E você?" perguntou direta. "De onde veio?" Ele demorou um segundo a mais que o normal. "De um lugar onde tudo estava decidido antes de eu escolher." Ela assentiu. Não pressionou. Pela primeira vez, respeitou o silêncio de um homem. Enquanto o sol caía, algumas pessoas se aproximaram para ouvir histórias. Uma mulher comentou: "Engraçado. Tem gente ouvindo isso de tão longe." Irena franziu a testa. "Como assim?" "Meu primo disse que essas histórias viajam", explicou a mulher rindo. "Gente de outros lugares para escutar." Irena olhou ao redor como se pudesse enxergar além da vila. "Então", disse, quase tímida, "se você está ouvindo isso agora, de onde está nos assistindo?" A pergunta saiu natural, como se conversasse com alguém à beira do forno. "Seja da cidade grande ou de um lugar pequeno como o nosso. Fique", completou Aaron, olhando para o fogo. "Algumas histórias precisam de testemunhas. A noite trouxe uma tempestade curta." Irena fechava a banca quando ouviu um grito. Um dos meninos escorregara perto do celeiro. Aaron correu, pegou a criança nos braços, acalmou-a com palavras simples. "Vai passar", dizia. Já passou. Irena observou de longe, sentindo algo estranho, inveja da tranquilidade que ele transmitia. Mais tarde, sozinhos, ela falou: "Você age como se nada pudesse quebrar você." Aaron encarou o céu nublado. "Tudo pode quebrar alguém. A diferença é o que a gente decide proteger depois." "E o que você protege?" ele pensou. "O direito de escolher diferente do que esperavam de mim." Irena sentiu um nó na garganta. Aquela resposta tocava uma ferida antiga. "Eu protejo o contrário", confessou. "Protejo o que sobrou depois que me tiraram a escolha." O silêncio entre eles não era pesado, era respeitoso. Naquela noite, Irena percebeu que o medo começava a mudar de forma. Não era mais apenas medo de confiar. Era medo de perder algo que ainda nem existia. E pela primeira vez, ela não soube qual deles era mais perigoso. O inverno começou a se anunciar antes do esperado, trazendo noites mais longas e silêncios mais densos. Irena sentia isso no corpo. Os ossos reclamavam cedo, e a mente, acostumada a vigiar perigos, permanecia alerta mesmo quando nada acontecia. Ainda assim, havia algo diferente. A presença de Aaron tornara o vilarejo menos áspero, como se alguém tivesse diminuído o volume da miséria sem desligá-la por completo. Naquela manhã ele apareceu cedo, ajudando Milena a reforçar a janela contra o vento. "Não precisa", disse a mãe constrangida. "A casa já aguentou muitos invernos." "Mas não precisa aguentar sozinha", respondeu ele, ajustando a madeira. Irena observava da porta, braços cruzados. A cena a incomodava. Não pela ajuda, mas pela intimidade que surgia sem esforço. Como se Aaron sempre tivesse feito parte daquela rotina. "Você se apega fácil às pessoas", comentou ela quando ficaram a sós. "Não me apego", corrigiu ele. "Presto atenção, é quase a mesma coisa. Não para quem teve de ir embora muitas vezes." Ela sentiu o golpe da frase, mas não respondeu. Em vez disso, pegou a cesta e seguiu para a feira. O dia transcorreu sem grandes acontecimentos, até que 2 homens armados chegaram à vila. Trajavam roupas melhores, botas limpas demais para quem vinha de estrada longa. Um deles anunciou: "Procuramos um homem chamado Aaron."
O coração de Irena disparou antes mesmo que pudesse se controlar. Ele não está, mentiu, sem pensar. O homem ergueu a sobrancelha. Tem certeza? Insistiu. Dizem que ele anda por aqui, ajudando demais para quem não deve nada a ninguém. Irena sustentou o olhar. Aqui todos ajudam. Não sei de quem fala. Eles trocaram um olhar rápido, desconfiados. Se aparecer, diga que o passado sempre alcança, disse o outro, antes de se afastarem. Quando sumiram na estrada, Irena sentiu as pernas falharem. Sentou-se atrás da banca, tentando recuperar o fôlego. Não demorou para Aaron aparecer. O que houve? Perguntou, ao vê-la pálida. Ela se levantou de um salto. Quem são eles? Exigiu. O que você esconde? Aaron demorou a responder. Olhou em volta, certificando-se de que estavam sozinhos. Pessoas que não aceitaram minha escolha de partir, disse finalmente. Isso não é resposta. É a única que posso dar sem colocar vocês em risco. Irena sentiu a velha raiva subir. Não decida por mim, gritou baixo, mas com fúria contida. Já fizeram isso antes. Ele fechou os olhos por um instante. Eu sei, disse surpreendendo-a. Dá para ver nos seus gestos, na forma como se prepara para fugir mesmo parada. O comentário a desmontou. Então vá embora, sussurrou. Antes que tragam problemas maiores. Se eu for, eles vencem, respondeu ele. E você perde algo que mal começou a permitir. Irena riu amarga. Você fala como se soubesse o que eu permito ou não. Não sei, admitiu, mas sei o que sinto. Ela se calou. O vento frio cortou o espaço entre eles. Eu não posso amar alguém que esconde a própria vida, disse por fim. Eu não posso revelar tudo sem destruir o que estou tentando construir, respondeu ele. O impasse ficou ali, pesado como pedra. Naquela noite, Irena sonhou com o rio onde jurara nunca mais confiar. Sonhou que a água subia, levando suas promessas, e que acordava sem saber nadar. No dia seguinte, a vila acordou com boatos. Alguém espalhara que Aaron era fugitivo. Outros diziam que era criminoso. Olhares mudaram. A desconfiança voltou a crescer. Talvez seja melhor você ir, disse Milena com tristeza ao vê-lo passar. Antes que se machuque, Aaron assentiu, resignado. Pensei nisso. Quando contou a Irena, ela sentiu um vazio inesperado. Quando? Perguntou, tentando parecer indiferente. Amanhã, ao amanhecer. Ela quis pedir que ficasse. Quis dizer que o medo não mandava mais sozinha. Mas as palavras ficaram presas. Faça o que quiser, disse fria. É isso que homens fazem. Ele respirou fundo. Não. É isso que alguém faz quando ama e não quer arrastar o outro para a queda. Na madrugada, Irena não dormiu. Caminhou até o forno apagado, tocou as pedras frias e percebeu que, sem perceber, começara a construir algo frágil demais para abandonar sem luta. Ao longe, o som de passos indicava que Aaron se preparava para partir. Irena fechou os olhos, dividida entre o juramento antigo e a possibilidade de um futuro diferente. E pela primeira vez, o silêncio não a protegia. Ele a sufocava. O amanhecer chegou sem cores, um cinza espesso cobrindo Baravina como um aviso. Irena observava da janela quando viu Aaron atravessar a rua estreita com a mochila simples nas costas. Cada passo dele parecia arrancar algo do chão que ela aprendera a chamar de seguro. Ela fechou os olhos. Não é da minha conta, repetiu em silêncio. Ainda assim, os pés se moveram antes que a mente decidisse. Vai mesmo embora sem olhar para trás? A voz dela saiu rouca, mais frágil do que pretendia. Aaron parou, não se virou de imediato. Olhar para trás sempre me fez voltar, respondeu. E desta vez, voltar pode custar mais do que posso pagar. Irena se aproximou alguns passos, mantendo distância suficiente para não parecer súplica. Aqueles homens... Ela engoliu seco. Eles voltam? Aaron assentiu lentamente. Voltam. Não gostam de portas fechadas. Então ficar é loucura. Talvez, disse ele enfim virando-se, mas ir embora também é. O vento gelado passou entre os dois. Irena cruzou os braços. Você nunca disse quem é. Porque o nome traz correntes, respondeu ele. E eu passei a vida inteira quebrando algumas. Ela riu sem humor. Sabe o que mais quebra? Perguntou. Promessas não ditas. Ele baixou os olhos. Se eu ficar, eles podem usar você, sua mãe, a vila.
E se você for, eles vencem do mesmo jeito, rebateu ela. Só que eu fico com o vazio. O silêncio se estendeu até que passos apressados ecoaram pela rua. Um garoto surgiu correndo. Irena, gritou. O celeiro do norte, homens estranhos, estão perguntando de você. Aeron se retesou. Já começaram, murmurou. Irena sentiu o coração acelerar, mas algo dentro dela endureceu. O medo não desaparecera, apenas mudara de lugar. Então fique, disse, firme, mas fique de verdade, sem segredos que me deixem no escuro. Ele a encarou surpreso. Isso pode te custar caro. Já me custou antes, respondeu. A diferença é que agora eu escolho. Eles correram juntos até o celeiro. Lá encontraram 2 dos homens do dia anterior e um terceiro mais velho olhar calculista. Achamos você, disse o homem mais velho, olhando para Aeron. Ou devo dizer, Valdren. Irena sentiu o nome como um golpe no peito. Não use esse nome aqui, respondeu Aeron com voz baixa, mas firme. Não pode fugir do que é, provocou o homem. Seu pai deixou claro, herdeiros não escolhem. A vila começava a se aglomerar. Sussurros cresciam. Ele não é herdeiro de nada aqui, disse Irena, avançando um passo. Aqui ele trabalha como todos nós. O homem sorriu, condescendente. Você não sabe com quem fala, mulher? Sei sim, retrucou ela. Falo com alguém que ajudou quando o fogo chegou. E vocês? Só trazem ameaça. O mais velho estreitou os olhos. Você se apega fácil a forasteiros. Não, respondeu Irena. Eu reconheço quem não pisa nos outros para subir. Aeron colocou a mão no braço dela, um gesto rápido. Irena. Não, cortou ela. Chega de silêncio. O homem suspirou, como quem se cansa de explicar o óbvio. Aeron Valdren pertence a Lormel. Um casamento o espera. Um dever. Se não voltar, coisas desagradáveis podem acontecer. Como o quê? Perguntou Aeron. Essa vila pode sofrer visitas frequentes, disse o homem olhando ao redor. Impostos, recrutamentos, incômodos. O murmúrio virou indignação. Irena sentiu a raiva coletiva crescer. Está nos ameaçando? Gritou alguém. Apenas explicando consequências, respondeu o homem. Irena respirou fundo e falou alto, para todos ouvirem. Passamos fome sem ajuda nenhuma. Sobrevivemos sem proteção nenhuma. Não será agora que vamos nos dobrar. Alguns assentiram. Outros desviaram o olhar com medo. Aeron deu um passo à frente. Digam a meu pai, disse com clareza, que não volto por medo. Se voltar, será por escolha. O homem mais velho o encarou longamente e depois sorriu frio. Então escolha rápido. O mundo não espera. Eles se foram, deixando um rastro de tensão. A vila ficou em silêncio. Alguns se afastaram. Outros se aproximaram de Aeron com respeito contido. Você nos colocou em perigo, disse um homem. Talvez, respondeu Irena antes que Aeron falasse. Mas também nos mostrou que não estamos sozinhos. Naquela noite, Aeron sentou-se com Irena e Milena à mesa simples. Agora você sabe, disse ele. Sou herdeiro de um castelo que nunca quis. De um nome que pesa mais que qualquer corrente. Milena falou calma. Nomes não alimentam, escolha sim. Aeron sorriu triste. Ficar aqui pode trazer guerra pequena, mas constante. E ir embora traz certeza de perda, respondeu Irena. Eu prefiro lutar pelo que sinto do que sobreviver vazia. Ele a encarou emocionado. Você tem certeza? Ela pensou no rio, no juramento antigo, no medo que a guiara por anos. Tenho medo, confessou, mas não tenho mais vontade de fugir. Aeron segurou a mão dela, com cuidado, como quem toca algo precioso demais para apertar. Naquela madrugada, Baravina não dormiu. Mas pela primeira vez não foi apenas por medo. Era expectativa. E isso mudava tudo. Os dias seguintes foram de vigília silenciosa. Baravina seguia viva, mas alerta, como um animal ferido que aprendeu a ouvir o mato antes do ataque. Irena sentia isso no jeito das pessoas, nos cumprimentos curtos, nas portas fechadas mais cedo. Ainda assim, ninguém pediu que Aeron fosse embora, não em voz alta. Ele passou a dormir no antigo depósito do moinho longe da casa delas, por precaução. Irena não gostou da distância, mas entendeu. Às vezes, proteger era afastar. Você não precisa fazer isso, disse ela certa noite, levando um prato de sopa quente.
Já sabemos do risco. Saber não diminui o impacto, respondeu ele. Só evita a surpresa. Ela se sentou no banco de madeira, observando-o comer em silêncio. Quando você fala do castelo, começou. Parece outra vida. Por que é? Disse ele. Lá, tudo é eco. Aqui tudo responde. Irena pensou nisso enquanto voltava para casa. Pela primeira vez percebeu que não era só ela que carregava cicatrizes. As dele apenas vinham embrulhadas em seda e obrigações. Na semana seguinte, chegaram cartas. Não para a vila, mas para Aeron. Selos quebrados, mensagens curtas. Irena não leu, mas sentiu o peso delas no ar. Eles estão perdendo a paciência, disse ele numa tarde fria. Meu pai não está acostumado a recusas. E você não está acostumado a obedecer, respondeu ela. Ele sorriu de canto. Não mais. Mas a vila começou a sentir os efeitos. Comerciantes evitaram Trivora. Um cobrador apareceu exigindo taxas atrasadas. Um boato correu. Proteção tinha preço. É por sua causa, acusou um homem durante uma reunião improvisada. Desde que chegou, tudo piorou. Irena se levantou antes de Aeron. Desde antes dele já era ruim, disse, firme. Só fingíamos normalidade. Fácil falar quando não se tem nada a perder, retrucou o homem. Irena sentiu o golpe. Eu perdi tudo uma vez, disse com voz controlada, e sobrevivi. O que vocês chamam de estabilidade era só silêncio. O clima ficou pesado. Alguns concordaram, outros não. Naquela noite, Aeron encontrou Irena sentada perto do rio, o mesmo rio do juramento. Você não devia estar aqui sozinha, disse ele. Eu nunca estive sozinha, respondeu ela. Só aprendi a não esperar ajuda. Ele se sentou ao lado, mantendo certa distância. Se eu for embora agora, disse, a pressão diminui. Eles vencem, mas a vila respira. Irena jogou uma pedra na água. E você? Eu sobrevivo. Como sempre. Ela virou-se para ele, os olhos duros. Sobreviver não é viver, Aeron. Você mesmo disse. Ele abaixou a cabeça. Eu não quero que paguem por mim. Ninguém aqui é inocente, respondeu ela. Todos pagamos por algo que não escolhemos. O vento levantou o cheiro de água fria. Quando me feriram, continuou Irena, a vila fingiu não ver. Hoje, fingir de novo seria me ferir outra vez. Aeron a encarou, surpreso com a firmeza. Então você escolhe o conflito? Eu escolho não me calar, respondeu. Se isso é conflito, que seja. No dia seguinte, uma comitiva maior apareceu, não armada, mas imponente. Trazia um emissário do castelo, educado, frio. O herdeiro Valdren deve retornar, anunciou. Há um acordo a cumprir. E se ele não quiser? Perguntou Irena. O homem sorriu, educadamente. Desejos individuais não sustentam reinos. Aeron avançou. Mas sustentam pessoas. O emissário inclinou a cabeça. Última chance. O casamento será anunciado em breve. Se não estiver presente, perderá o direito. E os que o acolheram sentirão o peso. Irena sentiu o estômago revirar. Casamento. A palavra carregava ecos amargos. Com quem? Perguntou sem pensar. Uma aliança antiga, respondeu o homem. Política, sem espaço para recusa. Aeron fechou os punhos. Então digam a ele, disse, que escolhi perder direitos a perder a mim mesmo. O emissário suspirou. Lamento. Vocês confundem coragem com teimosia. Quando se foram, o medo voltou com força total. Algumas pessoas choravam, outras reclamavam. Não podemos enfrentá-los, dizia um. Não temos escolha, dizia outro. Irena subiu num caixote, o coração acelerado. Sempre tivemos escolhas, gritou. Só nunca gostamos do preço. O silêncio caiu. Eles querem que acreditemos que somos pequenos demais para decidir, continuou. Mas foi assim que nos mantiveram dobrados. Aeron observava, impressionado. Eu não pedi isso, murmurou para ela depois. Eu sei, respondeu. Mas não vou me esconder atrás de você. Naquela noite a vila decidiu. Não unanimemente, mas o suficiente. Aeron ficaria. Não como herdeiro, mas como homem livre. Se viessem consequências, enfrentariam juntos. Irena voltou ao rio sozinha. Ajoelhou-se e tocou a água gelada. Eu quebro o juramento, sussurrou. Não por amor cego, mas por escolha consciente. Quando se levantou, sentiu algo novo. Não era ausência de medo.
Era coragem construída pedra por pedra. E isso, ela sabia, ninguém poderia tirar. O ataque não veio com trombetas nem bandeiras. Veio com silêncio demais. Irena percebeu primeiro pela ausência de pássaros, depois pelo jeito como o vento parou pesado, como se o ar prendesse a respiração junto com ela. Baravina acordou diferente naquela manhã, tensa, e ninguém precisou dizer em voz alta. Eles voltaram. Tranque as portas, avisou Milena enquanto amarrava o xale nos ombros. Mas não apague o fogo. Irena assentiu. Fogo apagado sempre significara medo. Aron surgiu na rua principal, já desperto, olhar atento, corpo preparado como quem esperou por aquilo a vida inteira. Não se escondam, disse ele aos poucos moradores que surgiam. Eles contam com isso. E você conta com o quê? Perguntou um homem nervoso. Com a verdade, respondeu Aron. E com a escolha de cada um. Os cavalos apareceram no alto da estrada, 5 desta vez. Homens armados, sem pressa. Não era guerra aberta. Era intimidação calculada. Irena caminhou até o centro da vila. Sentia o coração bater forte, mas os pés firmes no chão. Pela primeira vez, não pensou em fugir. O homem mais velho desmontou primeiro, o mesmo do celeiro. Vocês tiveram tempo para reconsiderar, anunciou. Espero maturidade. Esperamos respeito, respondeu Irena antes que qualquer outro falasse. Ele a observou, avaliando. Você de novo. Eu sempre estive aqui, disse ela. Só não me ouviram antes. Aron deu um passo à frente. Eu vou com vocês, disse, surpreendendo a todos. Mas não como prisioneiro nem herdeiro obediente. Vou para encerrar isso. Irena virou-se para ele, o choque evidente. Não decidimos juntos? Decidimos, respondeu ele baixo. E decidi não permitir que paguem por mim. E você acha que ir embora apaga o que começou? Retrucou ela. Eles já cruzaram a linha. O homem mais velho sorriu, satisfeito com a atenção. Viu? Divisão sempre ajuda. Irena respirou fundo e falou alto para todos. Não é divisão. É medo tentando escolher por nós outra vez. Ela olhou para Aron. Se você for agora, não será escolha. Será chantagem aceita. Aron fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo resolvido ali. Então não vou, disse, firme. Fico. Aqui. O sorriso do homem sumiu. Então arcaremos com as consequências. Ele fez um gesto. 2 homens avançaram. Não houve grito. Não houve corrida. Houve movimento. Os moradores se posicionaram. Portas abriram. Ferramentas viraram armas improvisadas. Não por violência, mas por limite. Chega, disse Milena, surpreendendo até Irena. Vocês não levam mais nada daqui. O homem riu, descrente. Uma vila pobre contra um castelo? Não, respondeu Irena. Pessoas cansadas contra quem sempre mandou calar. O primeiro golpe não partiu deles. Partiu do chão quando um dos cavalos se assustou e empinou, quebrando a falsa sensação de controle. O caos não explodiu, mas se espalhou. Gritos, empurrões, poeira. Aron protegeu Irena instintivamente, recebendo um golpe no ombro. Ela reagiu sem pensar, acertando o agressor com um pedaço de madeira. Não toque nele, gritou. O homem caiu, surpreso mais pelo desafio do que pela dor. Aquilo bastou. O líder ergueu a mão. Basta, ordenou. Não vale o custo. Eles recuaram, feridos no orgulho. Antes de montar, o homem mais velho encarou Aron. Você renuncia oficialmente, disse. Nome, herança, proteção. Renuncio, respondeu Aron. Nunca me pertenceram de verdade. O homem assentiu, frio. Então viva com isso. Quando partiram, o silêncio caiu pesado. Ninguém comemorou. Não ainda. Irena sentiu as pernas fraquejarem. Aron segurou-a antes que caísse. Acabou? Perguntou ela. Não, respondeu ele, honesto. Mas mudou. Nos dias seguintes, a vila sentiu o impacto. Nenhuma ajuda externa, nenhum comerciante por um tempo. Duro, mas havia algo novo. Ninguém fingia normalidade. Trabalhavam juntos, dividiam mais, falavam mais. Aron passou a ser apenas Aron, sem títulos, sem sombras atrás. Uma noite, sentados perto do forno, Irena quebrou o silêncio. Você perdeu tudo. Não, respondeu ele, olhando para as mãos. Perdi o que nunca escolhi. Ganhei o que construí. Ela respirou fundo. Eu ainda tenho medo.
Eu também, disse ele. Coragem não é ausência disso. Ela o encarou, vulnerável. Se um dia você se arrepender, eu te digo, prometeu, sem fugir. Ela assentiu. Era o máximo que podia oferecer naquele momento. O inverno veio forte, mas Baravina resistiu. E certa manhã, ao ver o pão crescer no forno reconstruído, Irena percebeu algo simples e imenso. Pela primeira vez, sua vida não era definida pelo que lhe tiraram, mas pelo que escolhera manter. Heron a observava em silêncio, não como salvador, como alguém que ficara. Você que ficou até aqui, que acompanhou cada silêncio pesado, cada escolha difícil, cada medo enfrentado, não deixe de curtir e se inscrever. Histórias como essa só existem porque alguém permanece para escutá-las até o fim. O último inverno em Baravina foi o mais duro que alguém se lembrava. Neve antes do tempo, estradas fechadas, poucos mantimentos. Mas também foi o inverno em que ninguém se escondeu atrás de desculpas. A vila não voltou a ser invisível, tornou-se consciente. Irena sentia isso todos os dias ao acordar. Não havia mais a urgência cega da sobrevivência solitária, mas uma vigilância compartilhada. As manhãs começavam cedo, como sempre, porém agora ela não estava sozinha no forno. Havia mãos ao redor, vozes, discussões pequenas sobre farinha e tempo de descanso. Vida real. Heron manteve a promessa. Nunca falou do castelo a menos que perguntassem. Nunca usou o passado como argumento. Trabalhou, falhou, aprendeu. Alguns dias eram mais difíceis. Às vezes Irena o via parado, olhando o horizonte como quem mede distâncias que não existem mais. Você sente falta? Perguntou ela certa noite enquanto fechavam o forno. Heron pensou antes de responder. Sinto o peso do que fui treinado para ser, disse, mas não sinto saudade. Ela assentiu. Entendia perfeitamente. Milena melhorou com o tempo. O inverno não foi gentil com seu corpo. Mas a tranquilidade nova fez algo que nenhum remédio fizera antes. Permitiu descanso. Ela observava os dois com olhos atentos. Não de vigilância, mas de reconhecimento. Você mudou, filha, disse certa manhã. Não anda mais como quem pede desculpa por existir. Irena sorriu de leve. Ainda tenho medo, respondeu. Mas agora ele não manda sozinho. A vila também mudou. Não virou rica, não virou segura, mas virou honesta. Quando alguém precisava ir embora, dizia. Quando alguém precisava de ajuda, pedia. As feridas não desapareceram, foram tratadas à luz do dia. Heron nunca pediu nada em troca por ficar. Ainda assim, um dia, alguém bateu à porta do moinho. Queremos que você fique de vez, disse um dos moradores. Não como líder, como parte. Ele olhou para Irena antes de responder. Eu já fiquei, disse, só não quero mandar. E assim foi. Na primavera, o rio voltou a correr cheio. Irena caminhou até a margem numa manhã clara. A água estava fria como naquela madrugada distante. Ela se ajoelhou, tocou a superfície e sentiu algo diferente. Não havia promessa ali, só presença. Heron observava de longe, respeitando o silêncio. Não vai jurar nada? Perguntou ele depois com cuidado. Não, respondeu ela. Juramentos tentam controlar o futuro. Eu prefiro escolher todo dia. Ele sorriu. Era uma resposta que só alguém inteiro conseguiria dar. Houve noites difíceis, discussões, medos antigos que voltavam sem aviso. Houve dias em que Irena se fechava e Heron aprendia a esperar sem pressionar. Houve dias em que ele se perdia em culpa e ela aprendia a lembrar que ninguém se salva sozinho. Não foi um amor fácil, foi um amor possível e isso fez toda a diferença. Certo entardecer, enquanto fechavam a banca, uma menina observava Irena com atenção. Você não abaixa mais a cabeça, disse a criança curiosa. Irena se surpreendeu. Não? Não, respondeu a menina. Minha mãe disse que você ensinou a gente a não abaixar também. Irena sentiu os olhos arderem. Não disse nada. Apenas sorriu. Naquela noite, sentada ao lado de Heron, ela falou algo que nunca pensara dizer a homem algum. Eu confio em você. Ele não respondeu de imediato. Apenas segurou a mão dela com cuidado. Obrigado, disse por fim. Vou honrar isso todos os dias. O tempo passou. As ameaças não voltaram. O castelo seguiu sem herdeiro presente. O mundo continuou injusto em muitos lugares. Mas ali, naquele pedaço pequeno de chão,
Algo essencial havia sido recuperado: o direito de escolher sem medo. Irena nunca esqueceu o que lhe foi tirado. Não apagou o passado. Ela o integrou. Transformou dor em limite, limite em força, força em vida. Éron nunca recuperou o nome que abandonou, mas ganhou algo que jamais tivera: pertencimento sem condição. Baravina não virou lenda. Não virou símbolo. Continuou sendo vila. E isso era suficiente, porque às vezes a maior superação não é vencer o mundo, é parar de deixar que ele decida quem você deve ser. E Irena, diante do rio, do forno, da vida que escolheu, finalmente entendeu. Amar não é esquecer o medo, é não permitir que ele escolha por você.